Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e o Botega discorda que Jesus é o nome e Cristo o sobrenome, né, Botega? É isso aí, hoje vamos falar sobre o nosso eterno exemplo. Mítico! Porque hoje nós estamos com convidados ilustres, Botega. Tem pessoas aí muito importantes para estar nos ajudando nesse episódio. E eu vou apresentar em ordem alfabética e começar pelo Fabrício, o galego, que está com a idade de Cristo. Fabrício, fala aí, cara. É isso aí, galera. Sou Fabrício Galego e depois de Adão, Cristo foi o primeiro homem a pisar sobre a terra. Uau! Também temos aqui para nos ajudar no tema de hoje o Silas. Isso aí, pessoal, sou o Silas Ambiasi, um prazer aí estar com vocês e vamos embora, vamos ver o que a gente tem pra hoje aí. É isso aí, os nossos convidados não estão no episódio 33 de Cobeiro. Eles estão aqui para nos ajudar porque o episódio de hoje é mais um da série Personagens da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. 1, 2, 3, le prince cherche sa princesse et devient très mélancolique. Então, pessoal, como sempre, para começarmos a falar sobre Jesus, né? Mais um episódio de Personagens da Bíblia. Botega, traz aí para nós no grego, aramaico, hebraico, inglês, português, qual língua quer que seja aí que tu pesquisou, o que significa Jesus? Vamos lá então, hoje a gente tem mais duas pessoas para ajudar aí, se tiver alguma coisa para agregar aí, mas vamos ver, olha só. Jesus, então ele é um nome que herda do hebraico, que vem da mesma palavra Josué, ou que no hebraico então é o Joshua ou Jeoshua, né? Aí depende da grafia que a pessoa usa, né? Que isso tudo quer significar o Senhor é salvação. Cristo, que muitos acham que é o sobrenome, mas na verdade... Ah, sacanagem! Na verdade não é o sobrenome, né? Ele também é uma palavra hebraica, que ela significa, a palavra hebraica que significa Cristo é Messias. Então Messias é a tradução pro grego de... Cristo é a tradução do grego para Messias, entendeu? Que isso tudo significa ungido. Então, na verdade, Jesus, então, é o Senhor que salva o ungido. Então, é o ungido de Deus, assim como a gente vê no Antigo Testamento, sempre quando alguém era escolhido por Deus, era ungido ali, né? Então a gente tem a história de Davi, enfim, tem várias pessoas aí que a gente pode citar. Também na Bíblia a gente pode encontrar várias, a Bíblia fala de Cristo, né? Então o Messias também ele é chamado, por exemplo, de a semente da mulher, lá em Gênesis 3:15, ele também é a semente de Abraão, em Gênesis 22:18, é o profeta como Moisés, em Deuteronômio 18:15, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110:4, o rebento do troco de Jessé, Isaías 11:1 e 10. Emanuel, que muitos conhecem também, o filho da Virgem, em Isaías 7:14. O renovo do Senhor, Isaías 4:2. O mensageiro da aliança, Malaquias 3:1. E além disso também, este é ele de quem Moisés na lei e os profetas fez escrever. No Antigo Testamento, o Cristo, Jesus, o grande libertador, o ungido, salvador dos homens. Então tem várias entonações que toda a Bíblia fala sobre Jesus. Entendi. Então beleza, então a gente já sabe o que significa Jesus. Eu acho que tu já deu um bom apanhado de nomes e traduções e como chamavam, até porque Deus também é chamado de diversas formas, né? Uhum. Cristo não é também chamado filho de Davi? Não sei se tu falou. Chegou a falar filho de Davi? Não, acho que não. Não falou, né? Mas é porque Cristo ele é descendente de Davi, não é chamado de filho de Davi também? Eu não sei, agora eu quero ver dos outros aí, eu quero ver a voz do galego aí. Chama os universitários! Chamar o ancião galego aí. Vai nos universitários. Chamar o ancião galego. Ficamos na pressão. Sabe que uma coisa interessante sobre o nome de Jesus, né? Que era um nome relativamente comum na época, né? Hoje, você chamar uma pessoa de Jesus é mais raro, né?
Mas naquela época de José e Maria, ali no povoado de Israel, era um nome relativamente comum, né, de ser chamado. É interessante Deus ter escolhido esse nome, né, podia ser um nome assim, estrondoso, um nome diferente, mas Deus escolheu um nome que era usual, principalmente pelo significado que tinha agregado nele, né. E sabe que eu tenho uma ideia, assim, cara, que eu queria muito chamar o meu filho de Yeshua, cara. Será que vai ficar ruim, cara? Eu fico pensando no nosso contexto. Deve ser da hora, né? Chamar assim, Yeshua. Só o problema não vai... O pessoal não vai conseguir falar certo. Vai escrever o nome dele. Mas só pra descontrair, vou contar uma história aí de um amigo meu. Quando ele era moleque, ele ia na igreja, né? E o que acontecia? A igreja dele ficava bem de frente pra um templo... Eu acredito que é Mormon, cara, né? E aí a igreja... O nome da igreja é assim, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Aí ele era bem molequinho e ele olhou aquilo lá, tava, né, meio que aprendendo a ler, enfim. Daí ele olhou: mãe, eu não sabia que Jesus tinha sobrenome, né? Daí a mãe dele olhou: como assim, né? Jesus Cristo dos Santos, né? Entendeu? Daí o moleque fez toda a confusão, acabou achando que esse era o sobrenome de Jesus, né? Mas Cristo também não é sobrenome de Jesus, né? É o título, né, de Messias, né? O ungido, aquele que já tinha sido prometido, né? Então, assim como a brincadeira do início, né? Cristo é o Messias, é um título que foi dado a Jesus, né? Até porque o sobrenome de Jesus, na verdade, é o Nazareno, né? Jesus o Nazareno, né? Jesus de Nazaré, né? Não? Indica um pouco mais da localização dele aqui, né? Não, mas agora, tirando essa piada muito fraca, é engraçado que na Bíblia normalmente não tem o sobrenome, né, das pessoas. Isso que é muito interessante. Lá no Antigo Testamento a gente pega bastante, era da família, né? Então, por exemplo, sei lá, era o fulano, filho do ciclano. Então reconhecia por quem ele era filho, não tinha sobrenome. Porque José e Maria, a gente não vê um sobrenome, Jesus não tem um sobrenome, é simplesmente o nome, né? Quando ele tá em outros lugares, é o Jesus, o Nazareno. Daí bota pela localidade, de Nazaré, Judas. Aí Judas tinha um sobrenome, Iscariotes, né? Ou era mais outro, ou era também alguma coisa? O que era o Iscariotes? Bom, mas aí a gente vai falar no episódio sobre Judas! Não nesse aqui, porque esse aqui é sobre Cristo. Então vamos voltar a falar sobre Jesus e falar quem era Jesus, então, falando culturalmente naquela época, né? Antes da gente começar a falar do ministério, coisas assim. Então, só pra gente entender mais ou menos, Jesus era o quê? Ele era um judeu, certo? Exatamente, Jesus, ele era um judeu e muito provavelmente o que aconteceu, ele se formou normalmente como um judeu e ele também era rabino, né? E aí, por esse motivo, ele tinha os seus discípulos, né? Era uma coisa natural, ele não era um cara comum, né? Um arruaceiro que tava ali levantando um motim, levantando discípulo, né? Ele era um rabino, ele era mestre, enfim. E então ele era uma pessoa comum e a gente vê que o início do ministério dele, eu acho que a parte interessante, que ele esperou ter por volta de uma idade de 30 anos, né? Que era onde ele começaria a ter algum respeito e aí as pessoas iam, enfim, ouvir ele, né? Não ia ser que nem aquela história, o que esse moleque tá falando, né? Então Jesus esperou até certa idade, enfim, começou o ministério, mas ele era alguém comum. A Bíblia fala muito pouco da infância dele, né? Mas ele era, enfim, fala que é filho de José, de Maria, aconteceu tudo aquilo, né, um nascimento especial, mas diz que ele crescia, né, em sabedoria, enfim, mas não fala muito da juventude dele, né. Então, no caso, ele também seguia as tradições judaicas, né, ele foi, também fez o... Será que ele fez o Bar Mitzvah também? Fez, ele mesmo disse que ele não veio pra abolir a lei, mas ele veio pra cumprir, né. Exatamente, muito bem lembrado. Então é interessante isso, né, que ele cumpriu, ele era um judeu, então, Maria e José também eram judeus, né? Uhum. Que música será que Jesus ia botar no vídeo dele do YouTube? Não ia ser a do Jesus Negão, né, cara? Cara, uma coisa que eu acho legal de Jesus é o seguinte: interessante a gente pensar sobre a vida de Cristo, de que a gente não precisa colocar muita coisa mística sobre quem ele era, sobre a maneira como ele viveu. Ele era uma pessoa como nós, né? A própria Bíblia diz que ele se esvaziou da natureza divina para viver como um ser humano realmente, plenamente e absolutamente um ser humano, né? E aquele ser humano perfeito, né? Possesso do Espírito Santo de Deus realmente, né? Então ele enfrentou as mesmas dificuldades, cresceu como todos nós, né? Teve que aprender a caminhar, como uma criança aprende a caminhar, aprendeu a falar, enfim. Ele não saiu já
caminhando sobre as águas ali, quando a mãe dele tentava dar um banho no bercinho, entendeu? Lá na banheirinha, né? E é interessante isso aí que o Silas falou, então, que Jesus, ele era um rabino, né? É isso, né, Silas? É isso aí. Que, no caso, a tradição judaica diz que a criança, no caso, ela vai sendo educada e tal, e ela tem que decorar o Torá, né? Isso. Ela tem que decorar e ela tem que aprender, e daí ela vai seguindo a poeira do mestre dela, né? Pra depois, no caso, como o Silas falou, virou um mestre, daí ele tinha seus discípulos. Então, é interessante que Jesus, ele conhecia as escrituras, né? Tanto que, quando ele comenta, isso aí que tu falou, Fabrício, que Jesus comenta que ele conhecia as escrituras, e ele cita as escrituras muitas vezes, foi porque ele realmente estudou. Aquilo não veio, Deus colocou na cabeça dele, ele já estava sabendo as escrituras, né? Então ele realmente estudou, né? Diz que foi ele mesmo que escreveu também, né? Também, né? Aí fica mais fácil, né? E eu acho formidável, assim, que existem determinados momentos da vida entrando mais, assim, no ministério de Cristo mesmo, que ele tinha que tomar decisões importantes, né? Por exemplo, decidir quais seriam os discípulos dele, né? E para tomar essa decisão, sendo ele Deus, ele poderia simplesmente discernir quem seriam aquelas pessoas que ele escolheria, né? No meio da multidão, que seria os 12. Mas a Bíblia relata que ele, assim, dedicou uma noite inteira em oração antes de escolher os discípulos. Então isso mostra justamente essa dependência do Pai que ele tinha como ser humano mesmo, de exercer a humanidade dele na dependência de Pai, de olhar para Deus e falar assim: Deus, quem serão as pessoas que serão os discípulos, os 12 que caminharão mais próximo de mim, e nessa dependência dele. E é interessante também ali na parte cultural aí, os antigos hebreus aí, quem era os profetas aí do Antigo Testamento, eles tinham noções claras de quem que era o Messias que iria vir, né? E essa ideia do Messias, ela foi gradualmente sendo depravada, né? Então, quando Jesus apareceu ali na Judéia, os judeus, eles acabaram se intertendo numa concepção errada do que devia ser o Messias, né? E eles estavam esperando realmente um cara que seria um monarca, seria um cara que iria conquistar aquele povo de volta, né? Porque até eles estavam no domínio de Roma naquela época, né? E que deveria, então, remover esse jugo romano e, no caso, voltar a mão, digamos, dos judeus ali, toda essa questão aí, porque nessa época houve muitas guerras, era posse de não sei quem, depois veio um outro povo. Então, até tanto vale frisar que no Novo Testamento ele é feito em grego, porque já existia essa helenização aí do povo, né, dessa linguagem grega sendo predominante naquela época, né, tanto que todo mundo ali tinha fala grega, a maioria deles tinha essa fala grega, né. Então, quando Jesus apareceu, eles realmente foi escandalizado essa aparência dele de humildade, fraqueza, né, só que ele dizia que era Salvador, que era quem o Messias, que os profetas de antigamente falavam, né? E então os judeus foram continuando com os mesmos erros, foi criando essa que a gente já conhece da parte de Jesus, então, que não queriam aceitar ele como Messias, né? E foram esses grandes erros aí que eles fizeram aí que gerou essa, digamos, ruptura aí entre o que realmente eles deveriam esperar e o que eles estavam esperando, né? E sabe que, assim, Botega, interessante que reivindicar ser o Messias é uma coisa meio comum no povo de Israel, sabe? Várias pessoas ao longo da história disseram que eram o Messias, sabe? Não foi só Jesus, né? Dentro da própria Bíblia existem relatos de pessoas que diziam que eram o Cristo, né? Tanto é que até hoje em dia, eu estava ouvindo uma mensagem outro dia e o pregador estava comentando que lá no povo de Israel, hoje em dia, existe, assim, instituto só para cuidar de gente que se diz Messias, sabe? Nossa. Isso é algo muito forte da cultura deles, essa espera do Messias realmente, sabe? E isso também já faz o vínculo com a questão dos milagres, entendeu? Que uma coisa é eu dizer que eu sou o Messias e outra coisa é eu estar executando os milagres que estariam junto com o Messias, sabe? Muito bem, pessoal, então a gente viu já de início, né, quem foi, basicamente, resumidamente, Jesus Cristo, em questões culturais, em questões, na questão do nome, né, pra gente entender mais ou menos o porquê Jesus, né, porque Deus escolheu esse nome para Jesus. E claro que a gente sabe também
como é que Jesus nasceu, porque o link está no post, né? Link no Opa, post. primeiro link no Do post. episódio sobre o nascimento de Cristo. Então vamos lá, vamos falar então agora sobre a parte que mais interessa da vida de Cristo, que é o ministério dele, a parte em que ele realmente trabalhou e também a parte que a gente tem mais relatos na Bíblia sobre Cristo. Silas, eu sei que tu tem aí uma divisão muito bacana sobre o ministério de Cristo, dividido em algumas etapas. Tu pode falar pra nós? Cara, a gente pode dividir basicamente o ministério de Jesus em 3 fases, né? São 3 fases que elas são bem marcantes, né? E elas ditam mais ou menos o que acontece dentro desse ministério de Jesus. A gente começa com Jesus sendo um desconhecido, ele não era ninguém por volta de 30 anos de idade, né? Conforme a gente tinha mencionado, né? Ele esperou o tempo certo para ter alguma experiência e adquirir algum respeito, e aí ele começa a mostrar um pouco as caras e trazer a mensagem do reino, né? E aí ele começa, ele purifica o templo, dá toda aquela bagunça, o pessoal não entende o que acontece de verdade ali, né? Existe uma história, um contexto até mesmo histórico bem grande para isso, né? E a gente pode voltar nesse assunto, eu acho uma história bem interessante, né? Jesus encontra com Nicodemos, e aí tem aquele versículo até o João 3,16, né, que todo crente sabe, e aí Jesus encontra ali, depois tem um encontro com a mulher samaritana, né, e ali ele começa a dar todo o nível dos paradigmas que ele começa a quebrar dentro do ministério dele, né, a mensagem do reino começa a aparecer, e aí ele começa a virar popular, e ele vira tão popular que em dado momento uma grande multidão de 5.000 homens fica junto com ele, né? Ele multiplica os pães, os peixes, enfim. E aí essa mesma multidão queria coroar ele rei por vários motivos. E aí ele dá um duro discurso nessa multidão e a popularidade dele começa a decair, né? E aí a gente vê que as mesmas pessoas que antes estavam exaltando ele já conspiram para que ele fosse crucificado, enfim. Aí aperta o cerco e ele chega na última semana, enfim. Mas são 3 partes, né? Desconhecido, o auge da popularidade, né? Dá até para dividir em 4, se tornando popular, o auge da popularidade e o declínio. Certo. Começando então pela primeira parte ali, que ele é um desconhecido, nós começamos o ministério dele quando ele é batizado por João Batista, certo? Exatamente. Então ali que acontece aquele grande acontecimento, né? Em que João Batista, que no caso também foi, vamos dizer assim, encomendado por Deus, né? Uhum. E Batista não é sobrenome do João. Boa. É por causa da Igreja Batista, né? Ah, certo. Zambiasi também não é meu sobrenome, é meu título. De The Drummer também. The Drummer não é meu sobrenome, é por causa que eu sou... é o sobrenome. The Drummer, né? Eu sou baterista. Mas ali o batismo de Jesus, tu pode ver ali então, tu tem nos 3 evangelhos, né? Capítulo 3 de Mateus, capítulo 3 de Lucas e o primeiro capítulo de Marcos. Tu vê que o capítulo 3 de Mateus, capítulo 3 de Lucas, se tu pegar os dois juntos, já dá 33, que é a idade que dizem que Cristo foi crucificado, né? Ali, tudo a ver, né? Tudo a ver, não, a numerologia da Bíblia é perfeita, cara. Mas vamos lá. Então acontece lá o batismo de Cristo por João, né? Uhum. Que no caso ele era suposto a fazer isso, né? E daí ele começa a caminhada de Cristo, né? Então Cristo começa fazendo o quê? O que é legal quanto ao batismo de João, que Jesus foi batizado, né? É a afirmação de quem ele era, né? Antes de qualquer milagre, antes de multiplicar pães, antes de curar qualquer endemoniado ou curar cegos, quando ele se batiza, os céus se abrem e a voz do Pai afirma, né? Este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me alegro, né? E é formidável isso de saber de ver que a Bíblia mostra, de perceber que a Bíblia mostra que Cristo ele tinha uma total segurança de quem ele era. Ele não precisava fazer nada para se ver como o Filho de Deus, o Redentor da humanidade, né? E existe uma conexão muito grande daquilo que acontece no batismo, quando Cristo é afirmado como Filho de Deus, com a tentação no deserto. Porque se você parar para analisar o que aconteceu no deserto, as tentações foi principalmente assim, em cima daquilo que o diabo tentando Cristo para que ele duvidasse de quem ele era, sabe? Se você é o Filho de Deus, sabe? Então ele tinha a convicção naquilo que estava escrito, naquilo que havia sido dito pelo Pai no batismo. Muito bem, daí então vamos para a tentação no deserto, em que Jesus é tentado, como comentou, e aí depois ele começa a chamar os primeiros discípulos, certo? Isso. E qual que é a ideia, assim, dos discípulos? Os 12 DJs, cara. Sim, cara, DJ, entendeu? Discípulo de Jesus.
Ah, não. Eu não tinha pego. Ô, mano, lógico. Essa piada foi demorada, mas veio. Nossa. Veio vindo e viu, né? Mas beleza. Então, qual que é a ideia de ter os 12 discípulos, 12 apóstolos, né? Que Jesus chama, assim. Qual seria a ideia principal? A ideia principal é que dos 12, um deles tinha que trair ele, né? Isso é uma coisa importante. Mas o Jesus iniciou um ministério importante, né? Mas ele encarregou aos 12, né? Paulo ele integra depois. Mas o início da igreja foi marcado pelos discípulos, né, que enfim se tornaram apóstolos, né? Então essa é que é a coisa mais importante. Jesus ele tinha um grupo de seguidores, né, os discípulos. Ele teve vários grupos de discípulos, né? Ele tinha os 12, mas até mesmo dentro dos 12 ele tinha 3 principais, né? O Pedro, Tiago, João. Alguns dizem que ele tinha o quarto, que era o barquinho, né? Mas ele tinha vários grupos, né? Então ele dava a atenção necessária para cada um. E se for ver, os 3 principais foram os líderes da igreja, né? Então Jesus ele tinha uma atenção mais especial, e a gente sabe que foi através obviamente do Espírito Santo, né? Mas Deus usou esses homens para começar a igreja, né? Pessoas que caminharam com Jesus, aprenderam com ele durante esse tempo todo, né? Sim, Jesus no caso, como a gente sempre diz, né? A gente tá falando no episódio discipulado, né? Link no post! Opa, mais um. Jesus, ele é nosso exemplo de discipulador, né? Uhum. Porque, assim como Paulo diz, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu acho que essa que é a ideia. A gente tem que ser um discipulador tendo essa visão, né? Nós temos que imitar a Cristo para que a pessoa que a gente discipula nos imite, né? É isso aí. E eu vejo que nem tu comentou agora, parece que os apóstolos Cristo estava educando pessoas para que elas fossem entender realmente qual que era a mensagem dele. Por isso que ele escolheu poucos, né? Tu falou até que tinha os favoritos, 3, né? Uhum. E uma coisa interessante sobre os discípulos era o seguinte, né? Havia uma cultura forte na época de que Jesus seria o Messias, aquele que livraria o povo de Israel do domínio do jugo do povo romano, né? Na época. Então os discípulos, quando eles se juntaram a Cristo, quando Cristo chamou eles para seguir, eles não tinham interesse assim, eu vou fazer uma igreja, sabe? Eu vou fazer um negócio daquilo, eu vou morrer por causa desse Cristo. Não, eles tinham interesse assim, a qualquer hora Cristo vai dar um golpe político aqui, e quem estiver mais perto dele vai ser os ministros, vai ser as pessoas importantes, sabe? Isso era algo assim que estava culturalmente na cabeça deles. Tanto é que levou muito tempo de caminhada com Cristo para eles entenderem e perceberem que os propósitos de Jesus eram bem diferentes daqueles que eles tinham na mente, principalmente, sabe? É isso aí. Então dali Cristo ele chama os seus primeiros discípulos, né? E aí ele começa a sua caminhada, seu ministério ali com alguns discípulos, fazendo alguns milagres, falando em alguns locais, falando para as pessoas, ensinando, falando sua mensagem, então falando diversas coisas. O primeiro milagre tá ali em João 2, no começo ali do segundo capítulo de João, né? Já começa o primeiro milagre. 1 a 11, né? Isso. Tá, isso aí, então, o primeiro milagre foi que o Jesus transformou água em vinho, que tinha sua mãe lá no local, né? Isso. Ela que foi a testemunha. No caso, não foi bem a testemunha, ela foi a que mandou tudo. Eu disse, galera, escuta esse cara aqui, meu filho, esse cara sabe o que tá fazendo, faz o que ele manda, que vai dar tudo resolvido. Mais ou menos foi assim, né? Na verdade, essa passagem é assim, né? Dá a impressão, a gente lendo o texto, que Cristo foi meio sem educação com Maria, né? Que ele fala assim, aqui que tenho eu contigo, né? Tá querendo me mandar, né? Mas ele carinhosamente demonstrou para ela o tempo certo daquilo que ele tinha para fazer, que estava tudo esquematizado já, cada movimento dele, né? E houve a necessidade de Cristo posicionar até mesmo para Maria de que ele estava num novo momento da vida dele agora, né? Que o início desse ministério, né? Tá, beleza. Então, depois acontecem diversas coisas. Aí Cristo começa a fazer o seu ministério aparecer para as pessoas, né? Isso aí. Ele indo lá pra Galileia, lá depois que ele passa da mulher de Samaria e tal, ele começa o ministério. Isso, daí ele começa, vamos dizer assim, já começa a chamar a atenção de algumas pessoas. Mas teve um fato antes que acontece, que as pessoas começam a querer saber um pouco mais quem é esse Jesus, né? As pessoas ficam um pouco curiosas quando ele purifica o templo. Certo, sim, tem essa situação ali. E é uma história bem interessante, porque o pessoal diz assim, então eu não posso
entregar os produtinhos da Natura pra minha irmã na igreja, né? Na verdade, não é bem essa ideia do comércio, da casa de Deus, enfim. É uma cena bem interessante, porque lá no templo existia um sistema bem grande de corrupção. Não é só no Brasil, existia lá também. Em primeiro lugar, porque o sacerdote não devia ser Anás, Caifás, enfim. Mas o que acontecia? Eles tinham um sistema de corrupção tão grande que o que acontecia? Tu trazia a tua oferta no templo, né? E aí, quando tu trazia essa tua oferta, o sacerdote olhava, examinava, e o que ele dizia? Cara, essa tua ovelhinha aqui, né? A tua pomba, caso tu tenha menos dinheiro, enfim, ela não é sem mácula, né? Então, não vai dar pra sacrificar ela. Sem mácula seria? Sem mancha, sem erro, sem, né? Não serve. Ela não serve, basicamente ela não serve, né? E aí o que acontece? O sacerdote dizia assim, mas tu vai lá no pátio do templo, que lá tem um cara que tá vendendo e tal, tu pode comprar lá, ele até aceita essa tua aí. Aí o que o cara fazia? Levava lá a ovelhinha dele, 95, sem direção hidráulica, né? Sem ar-condicionado, levava e trocava por uma meia completinha. Aí o que acontecia? Depois esse cara ia lá e ele vendia a mesma ovelha como se ela fosse perfeita, né? Então os caras estavam ganhando, né? É uma questão histórica que eles estavam ganhando muito dinheiro em cima disso, enquanto eles deveriam facilitar o sacrifício. Essa era a função deles, né? Olha o estelionato. Eu não pensei nisso, cara. Nossa. E aí Jesus vai lá, faz um escambau, diz que ele trança o chicote, enfim, que é uma coisa muito demorada, ele não saiu loucão quebrando tudo, né? Primeiro ele vai lá, ele vai preparar o chicote, tem gente que diz que demoraria até 3 dias pra preparar o chicote dele, né? Ô louco, cara. Ô louco, nessa fera aí, bicho. Então Jesus não saiu, que nem mostra no filme, loucão quebrando tudo, né? Aí eu... cara, mas essa cena, hein? Aquele último filme que saiu de Jesus, ele tava tão bonzinho ali, virando as mesas ali, né, cara? Vocês assistiram? Filho de Deus? Filho de Deus, nossa, ele Eu tava não assisti assim... esse filme. Liga no post. Tão... O trailer. um trailer. Tão meio, assim, virando, assim, as mesinhas, que nem parecia muita raiva, cara. Legal mesmo dele virando as mesas é no Jesus Superstar. Isso aí é legal. Isso aí é legal. Liga no post do trailer. O trailer do Jesus Superstar. Esse aí vocês não conhecem, né? Do musical. Cara, não conheço. Cara. Isso é muito legal. Mas, assim, vocês falando ali, parece que isso aí era só naquela época, né? Acho que hoje não tem mais isso de as pessoas usarem a igreja pra ganhar dinheiro, né? Hoje não tem, né? Hoje não. Hoje não, né? Imagina. Não, no Brasil, eu acho que talvez nos outros tem, no Brasil não. No Brasil não, né? Não. Não. Será que as pessoas será que você que está nos ouvindo agora, você entendeu que nós estamos usando de sarcasmo? Estamos sendo irônicos, né? Sarcasmo chega a ser tão grande que é o tamanho de um templo de Salomão, né? Nossa, agora tu pegou longe, hein? Boa, essa aí foi boa. Com esteiras, né? Pra recolher as ofertas, né? Opa. Nossa. Porrada de ouro, né? Mas beleza, então depois que ele faz essa purificação do templo, acontece aquilo da conversa com Nicodemos, né? Que tu comentou antes, né, Silas? É isso aí. Que daí ele vai também depois falar com a mulher samaritana. Esse trecho da mulher samaritana, eu vi uma mensagem uma vez, e eu achei muito interessante essa posição. No sentido seguinte, parece que ali, porque o povo de Samaria era um povo que os judeus, digamos assim, eles não se davam muito bem, né? Eles tinham essa rixa, né? Até por causa da questão da época de Israel que se dividiu e tal, né? Então Jesus, pelo que eles comentaram e tal, e até vi que fazia sentido, Jesus ele considerava que ele tinha vindo para salvar apenas os judeus, apenas o povo de Deus, o povo de Israel, né? Os judeus, no caso. Só que daí, nessa conversa com a mulher samaritana, Jesus acabou percebendo que ele veio para salvar qualquer pessoa, inclusive samaritanos, os gentios, quem quer que seja. Então, eu acho que esse trecho da conversa de Jesus com a mulher samaritana é um trecho que é uma conversa muito importante, assim, pro ministério de Jesus. É ali que ele percebe que o propósito dele é muito maior do que simplesmente algumas pessoas, né? É bem interessante essa parte mesmo, cara, né? Ele quebra vários paradigmas, né? Desde
desde Nicodemos, né? Porque Nicodemos, cada passo que tu dava na fé judaica, tu automaticamente nascia de novo, né? Bar mitzvah, casamento, rabino, tu nascia de novo, né? Chefe de seminário, ele nascia de novo, era tudo considerado isso. Aí Nicodemos já tinha tudo, né? E aí Jesus fala pra ele, cara, se tu não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus, né? Não importa o quão bom tu seja, quão religioso tu seja, quantas graduações tu tem, isso não importa, né? Pra entrar no reino de Deus, tu precisa de outra coisa, né? Precisa nascer da água do Espírito. Aí ele vai pra mulher samaritana, e é legal essa parte, cara, porque mostra que a salvação, ela veio pro mundo, né? E assim como tu falou, né? Então, ainda uma mulher, era samaritana, e aí a gente vê como Jesus desenha o ministério dele, porque ninguém ia falar com um samaritano sendo judeu, e muito menos com uma mulher, né? Aí Jesus mostra que o evangelho, ele veio sim pra todos, né? E principalmente, como ela era considerada, aí, entre aspas, pecadora, né? Ela tava no quê? No quinto marido? Não lembro, mas é alguma coisa assim, né? Ela era... acho que eu vou pegar aqui. Pelo contexto histórico, ela era bem rodada, assim. Pelo contexto e aí... Então, aí o que acontece? Jesus, ele vai lá e ele quebra um paradigma bem grande, né? Falando com uma mulher, falando com samaritana, uma pessoa considerada pecadora e tudo mais, e aí ele mostra, né? A salvação veio pra todo mundo. Ele quebrou muitos paradigmas, né? Por exemplo, quando ele diz assim, vinde a mim os pequeninos, né? Pois deles é feito o reino dos céus, né? Quando ele aponta pras crianças, né? As crianças naquela época era tido como se fosse um cachorro, sabe? Não tinha... Hoje, a nossa estrutura de sociedade hoje é muito diferente da estrutura que havia naquela época, sabe? E Cristo olha para as crianças e usa eles como exemplo daqueles que são dignos de entrar no céu, sabe? Então, é muito impactante essa abordagem de Cristo, a maneira como Cristo apresenta a salvação realmente para a humanidade, sabe? Revolucionando tudo que havia na época de religião, de pensamento, sabe? Da forma como a própria sociedade estava estruturada, né? É muito interessante frisar, assim, acho que a pessoa que está ouvindo agora, a gente já deve ter um pouco da ideia de que dentro da Bíblia tu não consegue ter todo o contexto histórico daquela época. Então, muitas das coisas que a gente ouve ali, lê na Bíblia, nem sempre ela deve ser encarada com os olhos que a gente tem hoje, né? Ela deve realmente estudar, por exemplo, como é que era naquela época o povo, como é que os judeus se comportavam, né? Como é que eram todas essas questões, porque muitas vezes muda a forma da gente pensar, né? Naquela questão tipo do Silas ali de nascer de novo, a gente normalmente entende que nascer de novo é aquela ideia que é do batismo, né? A gente já tem essa primeira ideia, mas ali que nem tu disse, já dentro do cara que é judeu, ele já tem outros nascimentos, né? Então, para entender realmente o ministério de Jesus, é interessante ver todo esse contexto histórico que estava acontecendo no momento para conseguir entender bem e conseguir realmente sentir o que estava acontecendo naquela época, né? E na verdade, por mais que a Bíblia tenha sim sido escrita para nós hoje, né, ela teve um leitor original, né? Eu acho que essa é uma dica bem interessante quando a gente for interpretar a Bíblia, né? Que na verdade teve leitores originais, né? Foi endereçado para alguém isso aí, né? E a gente precisa então acabar com esse abismo todo que tinha na época, né? De repente o que acontece hoje, a gente escreve uma carta aí, né? E na linguagem do Facebook, que o pessoal bota tudo meio errado, né? E sem vírgula, sem coisa, e com gíria da época e tudo mais, daqui a 50 anos ninguém mais vai entender, né? Então muito disso acontece também com a Bíblia, né? Então é importante a gente passar esse abismo, né? Entender que os caras que estavam lá naquela época iam entender tudo, né? A gente precisa tentar voltar para aquilo lá e entender um pouquinho melhor, né? E a gente vai entender muitas coisas melhores sobre Jesus, né? O ministério dele fazendo essa ponte, né? Cara, eu acho muito legal, cara, as passagens, assim, que eu vejo que os discípulos, eles estavam bem perdidão, assim, no meio das situações, sabe? Tem a transfiguração, né? Que é uma outra cena em que Deus afirma novamente Cristo, né? Quem ele é, e Pedro tá lá em cima do morro e ele fala assim, vamos ficar por aqui mesmo, aparece Elias e Moisés, né? Simbolizando a lei do Antigo Testamento e os profetas ali junto com Cristo, né? E Cristo se transfigura diante de todos, né? Aí quando passa aquela cena, ele fala, é bom que nós fizemos aqui, vamos fazer uma tenda pra gente ficar por aqui, né? Aí já desaparece tudo, eles descem, né? E, tipo assim, Cristo olha pra eles e fala assim, você tá boiando na história, entendeu, né? Nada, né, cara? Sabe de nada. Sabe nada. Eu não, Dois não.
Outro ponto que deu bastante polêmica na época foi quando Jesus ele fala sobre a questão de trabalhar no sábado, né? Fazer cura no sábado, né? Então esse também foi um ponto que ele teve que falar com os mestres da lei, né? Com os fariseus e tal. Tem diversos pontos que Jesus ele tem que conversar com os fariseus e tem que ensinar para que todos possam entender que a mensagem de Deus e a mensagem que ele tá trazendo também é muito além daquilo que o pessoal tá preocupado, que o pessoal tá preocupado apenas com regras e leis e estavam esquecendo do amor, né? Sabe que até hoje em dia essa é uma dúvida muito presente ainda, sabe? Na comunidade cristã, por assim dizer, né? Aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer, né? E sabe que até hoje em dia tem muito disso de será que eu devo guardar o sábado? Não devo guardar o sábado, né? E Cristo, ele veio mostrar o aspecto... Para que havia o sábado realmente, né? Ele se mostrou como o Senhor do sábado, né? Aquele que estava acima do sábado. Ele veio para cumprir plenamente o sábado, né? Tem um episódio em que Cristo cura no sábado um homem, sabe? E todos os fariseus que ali estavam, eles se espantaram e ficaram assim, indignados porque Jesus tinha feito aquilo no sábado. E ninguém se importou do fato do milagre em si que tinha sido executado contra a vida daquele homem. Que o homem tinha sido curado de uma debilidade que ele tinha há anos, sabe? Então Cristo veio justamente mostrar o contrário, sabe? Ele falou justamente qual é o homem que, se uma ovelha se perde, não vai atrás dela, sabe? Então ele veio justamente para salvar, veio para demonstrar o amor, né? Que nem você falou, né, Bedrão? Mas é muito legal, se a gente fosse parar pra falar de todos os milagres de Cristo, nossa, nós ia ter que passar horas e horas falando, porque cada um tem um significado especial, cada mensagem que Cristo deu tem um significado especial, né? Tem muita coisa que, na verdade, Cristo ele conseguiu, durante toda a passagem dele aqui entre nós, né? Entre nós agora não, né? Mas naquela época, né? Entre nós agora naquela época. Eu queria só ler um versículo. Eu queria ler um versículo aqui em João 20. João 20, a partir do 30 e 31, diz assim, quando a gente fala de milagres, assim, os milagres que Jesus fez naquela época, e milagres também é algo muito em pauta hoje em dia, né, os milagres que são feitos em nome de Cristo. E cada milagre que ele fez tinha um propósito pelo qual ele fez, sabe? E diz assim, ó, João 20, 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Então, assim, existe um ditado chinês que diz assim, o sábio aponta para a lua e o tolo olha para o dedo do sábio e não para a lua, entende? Os sinais que Cristo fez, de acordo com esse versículo aqui de João 20, 31, foram feitos com um propósito, para que nós, ao vermos os milagres, crêssemos que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, sabe? E que crendo nele a gente tem a vida em seu nome, sabe? Então o milagre não é algo assim que a gente tem que ficar assim, eu quero buscar milagres, eu corro atrás de milagres como se isso fosse um fim em si mesmo. Os milagres são como uma placa que indica o caminho a Deus, que indicam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, sabe? Que o mais importante, o que Cristo quis entre aquelas pessoas e quer hoje, não é fazer milagres da nossa vida, dar conforto pra gente. O que Ele quer é nos salvar, é transformar, mudar a nossa condição de pecador condenado ao inferno e nos levar para a vida, sabe? Isso é o mais importante. Cristo não está comprometido com o nosso bem-estar. Você, vou tirar todas as pedras do seu caminho e te dar uma vida tranquila. Essa não é a principal preocupação de Deus. Isso até naquela época também os caras pediam sinais para Jesus, né? Então, e hoje continua a mesma história, né? Muita gente segue uma religião por causa do que ela pode te proporcionar, né? Mas na verdade o que ela proporciona na sociedade é o que fala que Jesus realmente vive na nossa época também, né? Sabe que é interessante isso que o Galego falou, né? Tem um momento bem trivial ali no ministério de Jesus, né? Que é a parte onde o Jesus ele faz todos os sinais de multiplicar os pães e os peixes, e a multidão queria coroar ele rei à força. Aí ele acaba se retirando, enfim, ele atravessa o Mar da Galileia, se não me falha a memória, né, no barco, e a multidão vai acompanhando ele pela margem do rio, né, e aí chega um momento, né, que Jesus dá um discurso duro para ele, em cima deles, né, de que ele é o pão da vida, né, e na verdade
eles estavam interessados no milagre e não em Jesus que de fato estava comprovando que era Deus ao realizar esse milagre, né? E aí, que nem o Fabrício falou, né? Estavam apontando pro dedo do sábio, não pra lua que ele estava apontando, né? Então, aí Jesus dá esse discurso duro, por quê? Porque os caras queriam que Jesus alimentasse eles, né? Pô, vamos ter pão e peixe de graça, esse cara é nosso rei, né? E aí Jesus, ele vai lá, ele diz que ele não veio pra isso, né? Bem claro do ministério dele, e as mesmas pessoas que viram Jesus ali, ele fazer um milagre, quando Jesus diz que ele é o pão da vida e tudo mais, se apresentando como Messias, elas perguntam bem assim, ó, mas que sinais tu nos dará para que nós creiamos em ti, né? Chega a beirar o absurdo, né? Ele alimentou aquela multidão toda e os caras continuam duvidando, né? Apesar do milagre, eles queriam ver o milagre, né? Eles não queriam entender que Jesus veio não para alimentar eles, né? Mas porque era uma vida boa, né? E eu acho que esse é um retrato bem grande do nosso evangelho hoje no Brasil. É verdade. Né? A gente quer a vida boa, quer o milagre, quer ver o sobrenatural, né? Que nem os caras dizem, quero ver o sobrenatural, né? Mas Jesus estava ali, né? Mostrando, eu sou Deus, eu faço milagre, né? Eu sou Deus, eu salvo, né? Isso é milagre, né? E aí os caras continuavam duvidando, né? Enfim, e foi isso tudo que a gente vive até hoje, né? E aproveitando essas questões de milagres, né? É interessante a gente dar esse poder a Jesus, que ele não tinha só poder sobre as coisas dos homens, né? Porque tem muitos exemplos de curas, né? Seja de cegueira, do cara que era leproso, do cara que estava doente, né? Mas ele também tinha poder sobre a natureza, né? Porque ele acalmou a tempestade, explicou pães, ele andou sobre as águas. Então, o poder dele excede muito o que a gente poderia, talvez... A gente normalmente vê de pedir milagre, né? Que, quero curar, quero minha questão financeira, sei lá, né? Então, ele tá acima disso. Uma namorada. Também. Isso às vezes é milagre. Principalmente quando tá com 33 anos, né, cara? É verdade. Agora sacaneou. Não, mas não, nem só sobre essas duas coisas, né? E sobre os demônios também. Né? Mostra a autoridade de Jesus sobre eles também, né? Mostra que Jesus, ele é superior, né? Jesus até diz uma hora, né? Vocês dizem que eu sou o Senhor e tal, até os demônios creem e tremem, né? Então ele fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio, né? Ele mostra como ele tem poder e como o diabo, ele não reina no inferno, né? Que nem as pessoas acreditam, né? Ele é tão vítima do inferno, né? Como as pessoas que não creem em Jesus, né? Então ele não é o reino, ele não compete com Deus e tudo mais, mostra o poder de Jesus. Sim, interessante. Sabe que eu sou publicitário, né? E Jesus, ele foi contra todas as leis da publicidade. Em João 6, Cristo dispensa a multidão. Cristo está falando sobre aquela passagem que diz assim, que as pessoas têm que vir comer da carne dele. E isso foi muito agressivo pro público. E o público começou a debandar, foi embora, né? É interessante que Cristo vira assim pros discípulos dele. E eu fico imaginando ele assim, com a cara vermelha, meio bravo. E ele fala, vou embora vocês também. Vocês querem ir embora, podem ir também, sabe? Ele tava nem aí se as pessoas iam ficar seguindo ele ou não. E Pedro vira pra ele e fala assim, né? João 6,68, né? Senhor, para onde iremos? Se tu tens a palavra da vida eterna, né? Então ele vira para Jesus e fala assim, se a gente vai embora para onde? Se é tu que tem a palavra da vida eterna. Isso é uma frase que ressoa até hoje, sabe? Se você abrir mão de Cristo, que é o centro da nossa existência como raça humana, você vai se apegar ao quê, sabe? Se é Ele que tem a verdade, se Ele é a verdade encarnada afinal, né? Estava falando dos milagres, né? Eu acho que uma coisa bem interessante para a gente refletir hoje, né? Quais foram os propósitos dos milagres? Em primeiro lugar, eu acho que o importante para a gente pensar é que o milagre, ele tem o objetivo de mostrar o poder de Deus.
né, de autenticar que sim, ele veio da parte de Deus e muitos sinais eram mais comuns antigamente na formação da igreja, né? Eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje, mas eu acho que interessante foi isso, né? Os milagres mostraram e autenticaram que Jesus, sim, ele era o Filho de Deus, né? E ele podia fazer isso, ele tinha controle sobre tudo, né? Eu acho interessante que isso não teve hora marcada, né? Quarta-feira, noite dos milagres, né? Jesus não marcou hora para isso acontecer, né? Foi acontecendo na medida em que ele achou necessário e que ele tinha que mostrar o poder de Deus, né? Ele não usou nenhum demônio para se promover, né? Viu que estava endemoniado, foi lá e expulsou o demônio, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente refletir, né? Por que essa busca por milagre, né? Por que o milagre ele é tão em evidência hoje, né? Se Jesus ele fez isso só para mostrar o poder dele, né? E hoje a gente pode crer nesse Jesus e tudo mais, enfim, lendo a Bíblia e tudo mais, acreditando nele pela fé, né? Acho que isso é uma coisa bem importante pra gente pensar. Não que a gente tem que descartar, né? Porque Deus, ele pode fazer esse milagre hoje, né? Claro. Mas muito, muito boa essa reflexão aí. Acho que é importante, né? Principalmente no que a gente tá vivendo hoje na igreja no Brasil. Até mesmo porque às vezes a gente cria um Deus que a gente está desfigurando quem Deus é, sabe? Você acha que Deus vai... tipo assim, ó, às vezes a gente faz Deus um Deus injusto, sabe? E ele vai beneficiar só alguns e outros não vai beneficiar, entendeu? E Deus não é assim, sabe? Como assim? Já pensou se Deus fosse abençoar só aqueles que estão pedindo milagres, sabe? E os outros fossem tudo morrer sem nada, sabe? Então, às vezes a gente tem uma visão distorcida do amor de Deus, sabe? De quem ele é. É verdade. Muitas vezes a gente fala de milagres, assim, de não pedir milagres, porque muitas vezes a gente está numa situação confortável também, né? Acho que tem que ser levado em consideração, diferente de uma situação onde a sua única alternativa é olhar para Deus e falar assim, Deus, se não for pelo Senhor, vai ficar sem fazer, sabe? Tem uma história muito legal no nosso grupo Célula, de uma moça que foi detectado um câncer no cérebro dela, sabe? E o médico falou que ela ia ter que fazer cirurgia, tudo, né? E ela não conhecia Deus, assim, né, nessa época. E esse tumor, ele veio como um meio que Deus utilizou para trazê-la para Deus, né? E ela dá o testemunho dela, falando assim que ela foi bem clara com Deus, falou assim, olha, se Deus me curar, eu vou dar glórias a Ele, sabe? Eu vou ficar com Ele, mas se Ele não me curar, mesmo assim eu quero terminar a minha vida com Ele, sabe? E eu acho muito interessante, tipo assim, ó, você ser curado, você receber o milagre da cura de Deus, independente se a doença vai sair ou não de você, entende? E isso é um patamar mais elevado, assim, da cura interior que a gente necessita, sabe? E essa moça é muito legal que ela foi curada, sabe? E o câncer não deixou de estar ali na cabeça dela, né? Muito legal, uma história muito bacana, sabe? E até hoje ela tá muito firme com Deus, né? Diferente de, às vezes, algumas pessoas recebem um milagre e nunca mais quer saber de Deus, né? O Ricardo Barbosa, ele teve na nossa igreja, né? E é um cara bem interessante de a gente ouvir, né? E depois bota o link no post aí. Link no post! Né? O cara é... Opa. O cara é bem interessante, é muito profundo o que ele fala. E ele teve aí na nossa igreja e a gente teve uma oportunidade bem boa de ouvir e ele falou uma coisa que me tocou bastante. E ele falou assim, ó, que na verdade, por mais que nós não sejamos adeptos da teologia da prosperidade, né, o que acontece é que muitas vezes as nossas orações, né, elas mostram como nós ainda assim acreditamos nessa teologia, né, de que Deus ele vai fazer as coisas por nós, né, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele até citou um exemplo de um membro da igreja dele que estava voltando de avião, eu acho até que era dos Estados Unidos, né? E aí ele tava orando, Deus, por favor, fecha os olhos da fiscalização para que eles não vejam que eu comprei coisa além da cota e eu não tenha que pagar imposto. Então, que tipo de Deus a gente tá orando, né? Eu acho que é interessante que se pensar. Muitas vezes a gente olha, Deus cuida do meu dia, Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego melhor, não aguento mais meu emprego, e essas orações são frequentes, né? Mas quantas vezes Deus me dá mais amor pelo meu colega de trabalho, né? Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que tu já fez na cruz por mim, né? Eu te agradeço pelo Espírito Santo que vive em mim, né? Trabalha no meu caráter, enfim, isso é coisa que vai sendo deixado de lado, né? E eu achei isso muito interessante. Muito
pessoal, então nós vimos ali um resumo, assim, eu acho que de 0,02%. 0,033% daquilo que Jesus fez em vida, né? Porque a quantidade de material que tem sobre os milagres, aquilo que Jesus falou, como eu disse antes, é muita coisa, né? Além que tem muita coisa que não foi escrita, né? Que não haveriam livros na Terra pra poder escrever tudo que Jesus fez aqui, né? Mas, vamos ver então agora, assim, pra gente conseguir não deixar esse episódio muito extenso, aquilo que a gente pode aplicar com algumas coisas principais de Jesus. Eu sei que a gente tem que aplicar tudo que a gente aprende com Jesus, óbvio, né? A gente tem que ser mais parecido com Cristo, que é isso que significa ser cristão, né? Mas alguns pontos importantes, alguns pontos-chave que a gente pode lembrar pra gente estar levando de aplicação desse episódio, já que todo episódio de personagens da Bíblia a gente tem o ponto daquilo que a gente aprende com aquele personagem. E é até meio injusto falar de Jesus, porque Jesus a gente aprende tudo com ele, né? A gente tem que ser igual a ele. Muito parecido com ele, pelo menos. Mas, então, o que a gente pode pegar aí? É interessante começar a ideia, assim, que eu tenho sempre comento com as pessoas que eu converso, né? A gente tem uma ideia muito limitada de quem é Deus, de quem é Cristo, e a gente normalmente costuma colocar tudo isso dentro de uma caixinha e achar que a gente sabe de tudo. Então, por exemplo, a gente poderia gravar vários podcasts falando de toda a história de Cristo, né? Talvez pode até vir uma série aí de vida de Cristo, né? Olha ali, quem sabe, hein? Olha, né? E aí abordar cada ponto deles aí. Milagres de Jesus, a série. A série, né? E aí explicar o que cada um significa, mas que nem o Silas comentou, né? O principal de todos esses aí é realmente mostrar a glória de Cristo, que realmente ele é o Messias, é o cara que foi ungido por Deus para ser a pessoa que ia servir de sacrifício para nossa salvação, né? Então a gente limitar isso, botar dentro de uma caixinha, ler superficialmente as escrituras e achar que sabe de tudo, e acaba que a gente começa a ser enganado por qualquer pessoa que vem e comenta alguma coisa com uma fala mais bonita, com alguma coisa que realmente pareça estar certo, né? E a gente começa a ser levado por vento de doutrina, como a gente ouve na Bíblia, né? Então, eu acho que o principal que a gente pode aprender com Cristo é realmente ler dele, né? A gente aprender e conhecer dele profundamente. A gente tem uma vida inteira para ler a Bíblia e muita gente talvez chega no final da vida e não leu toda a Bíblia, não conhece, não sabe nada, né? Então, é interessante até pegar ali do exemplo dos judeus, né? Que a gente falou que eles sabiam o Torá de cor. Então, quantos de nós sabemos muitos versículos de cor, né? A gente sabe citar algumas coisas, mas talvez a gente não saberia explicar profundamente muita coisa, né? Então, acho que o exemplo de Cristo, ele tem que ser estudado desde criança até o último dia de vida, tem que estar lendo sobre a história dele. É interessante, né, que muitas vezes a gente não tem muito interesse pela palavra, né? E a gente acaba até mesmo desvalorizando ela, né? Colocando como uma coisa importante, mas eu costumo dizer, né? A gente tá ouvindo o estudo, tá ouvindo alguma coisa, mas a gente ouve aquilo lá pra falar pra outra pessoa, né? Se tal pessoa tivesse ouvindo isso aqui que o cara tá falando, né? Ia ser muito legal. E sempre tu tá sorte, tu tá certo e a outra pessoa... eu acho que esse é o grande problema, né? Então, por mais que tu já tenha estudado, tu já tenha lido, aquela palavra, ela tem que voltar a fazer efeito na tua vida, né? Se ela não faz, alguma coisa tá errada, né? E eu tenho grande tendência de dizer que quem tá errado é a gente e não a Bíblia, né? Não sei vocês, mas eu acho que a gente tá aqui pra isso, né? Então, eu acho que é importante pensar nisso, né? Mas voltando outra coisa do assunto, Jesus mostrou e ele quebrou, né, com aquele dito popular de que a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz do povo não é a voz de Deus, né? Porque Jesus, ele estava certo da missão que ele tinha que fazer aqui na Terra, né? Se a voz do povo fosse a voz de Deus, ele teria sido coroado rei lá pelo pessoal da multiplicação, não teria morrido na cruz e todos nós tínhamos morrido e ido pro inferno. É verdade. Eu acho interessante, é uma coisa bem importante de pensar. Jesus tinha o ministério dele claro, né? Ele tinha que
que cumprir aquilo e ele queria glorificar a Deus, né? Então muitas vezes as pessoas vão dizer pra gente, pô, tu segue Jesus, por que tu segue Jesus? Não vale a pena, vai atrás de dinheiro da tua faculdade, de tal coisa, não que isso seja ruim por si só, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que nós somos filhos de Deus, né? E por que a gente tá aqui nessa terra? Para cumprir o nosso propósito, que é evangelizar, é glorificar o nome de Deus, né? Então o restante, enfim, é o nosso passatempo, mas a nossa missão é glorificar o nome de Deus aqui na terra, né? Então a voz do povo não é a voz de Deus. Cara, eu acho que é o seguinte, nós nos chamamos cristãos, mas a gente deixa muito a desejar o que significa ser cristão, que é ser um pequeno Cristo, sabe? Eu acho que se a gente levasse a sério mesmo, se a gente lesse a Bíblia, que nem o Botega falou, e eu concordo plenamente também com o Silas, se a gente aplicasse, a gente tentasse ser como Cristo, o mundo seria muito diferente, sabe? Porque existem coisas assim que Cristo mostrou e demonstrou que nós como cristãos, a gente passa muito longe disso, sabe? Coisas do tipo assim, amar o seu inimigo, sabe? Como Cristo deixou bem claro que isso teria que fazer, né? Por exemplo, Cristo, quando estava sendo crucificado, ele olhou para os que estavam crucificando ele e falou assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, só essa frase já é aplicação para a gente se debater por muito tempo, sabe? Porque a nossa tendência é totalmente contrária a isso, sabe? E ser cristão é um desafio grande, sabe? Porque a nossa tendência, tipo assim, quando alguém nos agride, a gente agredir o dobro em cima dessa pessoa, sabe? Então Cristo deixou um legado para nós que ele tem que ser imitado, sabe? Na nossa vida prática, entende? De integridade, de maneira de se relacionar com as pessoas, na maneira de se relacionar com Deus também, sabe? É um legado muito grande que fica Cristo deixou para nós. Complementando, né? Gandhi uma vez falou que não há nada de errado com o cristianismo, né? O problema do cristianismo são os cristãos, né? Eu acho que essa frase mata tudo, né? O problema é que nós não somos como Cristo, né? A igreja hoje não é como Cristo. Se fosse, a nossa sociedade naturalmente seria diferente, né? A gente procura muito aquela história de o político é corrupto, ele tem que mudar o país, ele tem que fazer isso, ele tá lá para isso, né? Mas essa obrigação, ela deveria ser sim do político, enfim, né? Mas essa obrigação é da igreja, né? Quando a igreja assumir de verdade essa função de mudar a sociedade, aí sim o nosso país vai mudar, né? Mas a gente ainda vive nessa ilusão, né? Parece uma utopia que talvez a gente nunca vai alcançar, né? Complementando aí o que vocês falaram, acho que tá bem completo, assim, sobre aquilo que a gente já pode aprender, porque a gente aprende muita coisa com Cristo, né? É muita coisa que a gente pode tirar dele. E também, além do que foi comentado, eu vejo também uma coisa bem interessante, que muitas das coisas que estão escritas no Novo Testamento, por mais que não tenha sido, por exemplo, assim, Cristo que falou algumas delas, por exemplo, as cartas de Paulo, é Paulo falando para as igrejas, instruindo, né? Entre outros, eu acredito que Cristo tá escrito em cada uma dessas cartas do Novo Testamento, sabe? É como se Cristo tivesse ali do lado dele falando, porque, como a gente viu, teve muita coisa que não foi escrita nos evangelhos, daquilo que Cristo fez. E por mais que Paulo não tenha sido alguém discipulado por Cristo, assim como foram os apóstolos, porque os apóstolos andaram junto com Cristo um bom tempo, né? Paulo não teve esse grande privilégio, mas eu acredito sim que através dos apóstolos, através da mensagem um passando pro outro, Cristo, ele esteve presente assim para que tudo o que ele realmente falou e ensinou pros apóstolos fosse escrito, não necessariamente nos evangelhos. Então eu acho que isso que eu tô falando assim é algo que eu vejo mais como uma inspiração, né? Que Cristo, aquilo que ele ensinou e inspirou, claro que com toda a inspiração de Deus, que a gente já sabe, mas ele foi muito, eu acredito sim que ele conseguiu deixar pros seus discípulos tudo o que eles precisavam saber. Nada ficou faltando, sabe? Porque às vezes a gente pensa, Cristo falou só o que tá ali nos evangelhos e deu. O resto, eles receberam por inspiração e já era. Mas eu acho que Cristo não ia deixar, assim, eu não vou falar sobre isso, eu não vou falar sobre aquilo. Tem muita coisa que a gente não viu. Ele passou uma média ali, vamos dizer assim, mais ou menos 3 anos junto com os caras, todos os dias junto. É muita conversa, né? É muita conversa pra falar. Então, acho interessante esse pensamento, assim, essa linha de pensamento que eu criei agora, que talvez Cristo possa ter instruído muito mais do que a gente possa imaginar, aqueles discípulos. E talvez tem muito mais coisa que eles poderiam ter escrito e não escreveram simplesmente porque Deus não achou necessário. A Bíblia, ela é uma carta fechada, né? Completa. Exato. Então,
O que tá lá é o que é necessário para nós sabermos. Mas será que Cristo não falou alguma coisa a mais pros discípulos e tal? Né, que eles não escreveram, porque não era necessário que a gente soubesse, né? Por exemplo, né, como é que Cristo conversava diariamente com eles, né? Isso a gente não tem escrito, porque não nos interessa, não é importante para nós. O que é importante realmente é a mensagem, como vocês falaram aí, né? E acho que esse que é o valor, que é o legal, assim, da Bíblia, do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas, né? Que aquilo que é o que é realmente necessário pra gente, é aquilo que Cristo deixou pra eles, que foi inspirado por Deus ao escreverem, né? Pra que nada saísse uma linha fora, né? E é o que a gente precisa. É aquilo ali que a gente precisa. A gente às vezes fica tentando achar coisas que a gente não precisa saber, ou quer descobrir coisas que a gente não é o momento, né? Então eu acho que tem esse ponto também, acho que é interessante sim. Cristo, ele conseguiu deixar essa carta fechada, assim, que nem o Fabrício falou, pra nós, de uma forma, eu vejo assim, perfeita e maestral, assim. Então, pessoal, vamos então pro nosso momento de considerações finais aí. Não temos muito o que revisar sobre a história de Cristo, porque nós falamos 0,033% dela, né? Então, faltou muita coisa. Acho que a gente não conseguiu cumprir com o nosso objetivo, que era falar de Jesus, mas... Quer dizer, a gente falou de Jesus, óbvio, mas não falar tudo, né? Porque é muita coisa que tem esse homem, né? Que é o filho do homem, né? E filho de Deus ao mesmo tempo. Então, Fabrício, suas considerações finais aí. Cara, também uma aplicação legal aí, talvez tenha alguém escutando que nem acredita que Jesus é Deus, sabe? Sei lá, talvez um pouco de... Se essa pessoa conseguiu chegar até aqui, talvez ela tenha uma pulga atrás da orelha, sabe? De escutar esse programa e eu queria deixar só colocar uma interrogação a mais na sua cabeça, assim, sabe? De quem talvez está ouvindo. E assim, dê uma oportunidade para Cristo, né? Que às vezes a gente fala de Jesus como alguém que viveu no passado, né? Que fez grandes coisas no passado, mas o grande legado de Jesus é a vida dele hoje, sabe? De que ele venceu a morte, está vivo. Ouvindo assim, parece meio papo de crente isso, mas é uma experiência muito louca quando você tem a oportunidade de ter um convívio diário com ele, sabe? E é algo que não há como contestar, entendeu? Então assim, ó, sei lá, talvez se você pode ficar na dúvida quanto a isso, mas dê uma oportunidade para ele, sabe? Assim, você vai ter, tenho certeza que ele vai falar profundamente no seu coração, sabe? Muito bacana isso também, sabe? A gente dá oportunidade para tanta coisa na nossa vida, né? Para cada ideia, para cada loucuragem, né? Dá uma oportunidade para Deus também, né? Vale a pena. Muito bem, galera. Isso é muito interessante isso que tu falou. Eu acho outra coisa importante, que fica bem de lição pro nosso final aí, é que a gente precisa estudar a Bíblia, né? E a gente falou muito pouco sobre o ministério de Jesus, né? A gente poderia dedicar muitas horas para falar um pouco sobre isso, né? E ainda vários pontos a gente não ia conseguir tratar com detalhes. Eu acho que é importante a gente lembrar que muitos de nós somos graduados, pós-graduados, onde a gente estuda, enfim, a gente é muito competente no nosso trabalho, mas muitos de nós somos ignorantes a respeito da Bíblia, né? Eu acho que a gente precisa inverter um pouco esse quadro, né? Dar importância para aquilo que realmente é eterno, né? Então, eu acho que o que fica aí pros ouvintes é que a gente precisa estudar a Bíblia, conhecer um pouco mais desse Jesus. Se esse programa ele foi útil para ti, te despertou um pouco mais na curiosidade, não deixa a chama apagar, né? Aproveita e lê mais, procura conhecer mais sobre quem é esse Jesus. Eu acho que isso vai ser a coisa mais importante da tua vida. E para finalizar, então, a ideia então é sempre pensar em Cristo como não só tudo isso que a gente já falou, mas que nem eu comecei com a primeira frase, né? Ele é um exemplo eterno para nós. Então, mesmo que às vezes a gente talvez esteja em alguma situação em que talvez o que a gente pensa da forma cristã não vai contentar algum amigo nosso, ou que vai contra algo, tipo,
vai contra o que a empresa me pede pra fazer, vai contra o que meu chefe pede pra fazer, né? Que tem sempre aquela história que o chefe pede pra mentir. A gente sempre tem que ter Cristo em mente, né? E a gente tem que querer agradar a Ele no sentido que Ele é a nossa imagem, é a imagem que a gente tem que ser, que a gente tem que buscar ser, né? A gente nunca vai conseguir ser perfeito como foi Cristo, mas a nossa busca incessante devia ser essa, né? Que nem o Silas falou, muitas vezes a gente estuda muito por algum assunto e às vezes deixa o assunto da Bíblia de lado, deixa de pesquisar mais e buscar mudar a vida por causa disso. E a gente só tem pra ganhar, né? Muitas vezes a gente perde tempo ali pra ganhar dinheiro e tal. E estudar a Bíblia tu nunca perde. Tu nunca vai perder um tempo porque tu tá lendo e o que tu agregar na tua vida nunca vai ser uma perda. Então, tudo que tu aprender com Cristo, que tu aprender lendo a Bíblia, ele vem sempre agregar no teu conhecimento, agregar no teu caráter, né? na tua vivência, e principalmente dessa forma tu vai estar glorificando a Deus, né? Que é o nosso propósito. Então, essa é a ideia que fica. Em resumo, o que o Botega falou é que Cristo agrega valor. Agrega valor na vida. É isso aí. Mas legal, eu pra encerrar, então, eu tenho uma parte aqui, um trecho do que o C.S. Lewis... C.S. Lewis? Lewis? É assim que se fala? C.S. Lewis? Lewis? Eu falo C.S. Lewis. C.S. Lewis. Lewis falou, aí. O que o C.S. Lewis escreveu em o C.S. Lewis. C.S. Lewis. Então, um trecho do que o C.S. Lewis escreveu em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele escreveu o seguinte: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito sua afirmação de ser Deus. Isso ele botou entre aspas, que é o que as pessoas falam de Jesus, né? Aí ele diz assim: essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas que ninguém venha com paternal condescência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixar. Então ele quer dizer que Cristo não foi apenas um mestre, ele foi realmente e é o Filho de Deus. E se tem uma coisa que a gente não pode chamar ele é de um grande homem, um grande pensador, uma grande personalidade do mundo naquela época, porque isso ele não foi. E ele não veio pra ser isso. Então, como a gente tem comentado. Então, acredito que por hoje é só, né? Acho que faltou muito. A gente ficou devendo bastante sobre Cristo, sobre seu ministério, sobre seus milagres, sobre aquilo que ele ensinou. Mas se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo uma coisa muito importante, aquilo até que foi comentado por várias pessoas, inclusive o Silas agora, que é uma... Nossa, essa é a melhor dica do episódio. Leia a Bíblia. Link no post. Link no post, Bíblia Online. Mas então tá, pessoal. Então, até daqui a pouco pra quem fica pra área de feedbacks, e até o próximo episódio pra quem não gosta de escutar os feedbacks, mas escuta que os feedbacks são míticos. Tá? Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedback. Opa! Fantástico! Nossa! Dandeco está aqui também, como sempre. Eu, né, no feedbacks do PADD 33. Nossa. Mítico. E vamos falar então hoje sobre os feedbacks do episódio 32. Claro, Mundo Injusto. Nossa. Tivemos participação do Ivandro Menezes lá dos Cabacasts, mítico, né? Foi uma... Nossa, esse... sei lá, né? Foi muito bom esse episódio, mas eu sou... Nossa, sei lá, né? Mas, né, eu falando assim é difícil porque, né, eu estava participando, né? Mas antes de falar de feedback, que hoje temos muitos feedbacks. Hoje tem muitos, vou ficar com a minha super voz meio rouca no final. Nossa, vamos lembrar do feed. Nosso
feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Por enquanto, né? Por enquanto. Isso, ainda é isso aí. E também estamos no iTunes, avalie-nos e acesse lá, dê estrelinha, deixe seu comentário no iTunes. Se você não sabe, se você não consegue nos achar no iTunes, você pode acessar diretamente pelamordedeus.org.br/iTunes. Muito bem, porque daí lá você pode clicar para abrir no iTunes. Muito bem, muito fácil. E agora vamos lá, vamos para os feedbacks do episódio 32. Que momento, hein? Que momento. Falamos sobre justiça porque hoje tá complicado, né? Hoje tem muito feedback e hoje vamos ler 100% dos feedbacks, né, dos comentários. Vamos ao primeiro. Então vai lá, o primeiro foi ele, o Amorim Bestcast. Lá do Bestcast, o podcast novo, hein? Já indicamos inclusive no episódio 32, veja só. Que coisa, hein? O que ele disse? Então ele falou o seguinte: episódio excelente, muito bem elaborado, concordo com os pontos abordados por vocês. Nosso Deus é justo, também misericordioso, por nos perdoar pelos nossos pecados e nos proporcionar a salvação mesmo sem merecermos. Abraço pra vocês, pessoal, continue assim, fique na paz. Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback. Alguém já escutei lá os podcasts, eu tenho comentado, podcasts estão começando agora, né? Começando do começo. Estão crescendo, né? Estão indo adiante aí, estão avançando, tal, tem um bom caminho e já estão com vários episódios, né? Mas vamos pro próximo, porque hoje o negócio tem que ser rápido. Tem que ser rápido, né? Mas para o próximo comentário eu vou ler com a minha super. Porque é ele. Incrível! Ele, o Edson Romanato, do Tá Beleza Edson. Médico! Fantástico! Então ele escreveu o seguinte: bem lembrado sobre que coisas ruins acontecem em nossas vidas por causa de nossas escolhas e ações. Mas muitas situações ruins nos fortalecem e nos dão sabedoria a lidar novamente com tais situações, ou para que podemos aconselhar outras pessoas a não cometer os mesmos erros. Isso, acredito, ser mais uma prova sobre que Deus é justo, pois merecemos passar por dificuldades, por sermos pecadores, e com isso ainda podemos aprender mais e mais. Muito obrigado. Muito obrigado, digo eu! Opa! Que voz! Nossa! Que homem esse Edson Romanato! Que homem! O Edson ali falou coisas muito interessantes, muito importantes, né? Que é tu poder dar o seu testemunho, né? Com aquilo que você passa, dificuldade. Isso aí ele deve ter aprendido comigo. Uau! Outro homem. Mas vamos ao próximo! O próximo é ele, o Gabriel Tuller. Vamos lá, Gabriel Tuller, o que ele disse? Muito bom o pod, galera. Já ouço há algum tempo, mas só vim comentar agora. Que vergonha, hein? Que coisa. Mas veio, né? Mas veio. O importante é que você está aqui agora. O Ivandro deu uma aula de justiça. Concordo! E os comentários do Ed foram também muito bons. Isso é o que ele quer que a gente pense, né? Só discordo de uma coisa ou outra, mas nada que afete a qualidade do programa. Gostei da forma que foi tratado o problema do mal, entre aspas, de forma bem tranquila e sábia. Além também do conceito de justiça, que é algo a ser refletido. Uma coisa que eu estive pensando sobre isso e que foi falado é sobre a injustiça de Deus em nos redimir, sendo que não somos merecedores. A graça definitivamente é uma das coisas mais tremendas que nós cristãos experimentamos. Sem dúvida, um dos meus favoritos. Continue com o trabalho de vocês. Grande abraço. Mítico! Esse é o Gabriel Tuller, hein? Veja que... Muito obrigado, Gabriel, pelo seu feedback também. Veja que ele disse que ele discordou de algumas coisas, algumas coisas, mas que outras, não afetou qualidade, né? Isso sabe o que isso significa, Dandé? O que significa? Significa que é bom, porque as pessoas podem discordar de nós porque nós não somos donos da razão, né? Isso é importante. Então, se você também não concorda, não se acanhe e comente. Escreva. Faça como o Gabriel Tuller, né? Que esse cara está sendo o exemplo agora, né? Opa! Temos que ter o primeiro para falar para que os outros possam saber que tem essa liberdade, né? Veja só, vamos ao próximo! O próximo é ele, o mítico Éder Carvalhos. Lá do Alerta Crucial e agora do novo Golcast. Uau, gol para o comentário dele. Parabéns, Eduardo e Ivandro, pelo podcast. Esse está na minha lista dos melhores do PADD. O Ivandro deu uma aula sobre justiça de Deus. Não estou aqui para acrescentar alguma coisa no que foi falado,
porque pra mim já foi tudo muito bem explicado. Tá rimando. Mas sim pra dizer que aprendi muito ouvindo esse podcast. Muito bom, galera. Abraço! Abraço! Não só que o Evandro já pode dar aula, né? Porque ele deu uma Na verdade, ele dá aula. Meu. É, o Evandro ele é professor, né? Convidei a pessoa certa para esse podcast. Veja só. O pessoal gostou bastante da participação do Evandro, né? O Evandro, daqui a pouco a gente pode, sei lá, contratar o Evandro, né? Para gravar conosco, porque ele é um cara que tem o dom da palavra, né? Dom do ensino. Tem o dom do ensino, né? Porque ele ensina dando aula, né? Veja só. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Vamos ao próximo que estamos enrolando muito. É o Cristiano Almeida. Então ele escreveu o seguinte: gostei do programa, abordaram o tema de forma bem ampla. Só quero deixar a observação de que pelo título a minha expectativa era que se falaria não sobre a justiça divina, mas sobre a justiça ou injustiça em relação ao mundo em que vivemos. Com relação às pessoas, pode ficar com uma sugestão de uma nova abordagem para o futuro episódio. Continue um bom trabalho. Muito bem, Cristiano, obrigado pelo seu feedback também. E até eu comentei lá, né? Aliás, você que está nos escutando agora nesse momento, se você acessar o site, você vai ver que tem várias conversas rolando lá, né? Várias. Nós estamos lendo apenas os feedbacks, né, principais, mas as respostas aos feedbacks a gente não lê, porque nós estamos dando outras respostas aqui, veja só. Então você pode acessar lá. E daí o Ivandro, ele recomendou, até eu tinha esquecido, né? Muito bem lembrado, o Ivandro, né? Que tem 2 podcasts que falaram sobre isso, né? Tem o próprio ScabraCast, né? O número 3, falando sobre cristianismo e justiça social. Link no post! Opa! E a Toca Podcast, número 5, falando sobre atos de justiça. Link no post! Nossa! Fantásticos! Links no post, né? Isso aí, vamos ao próximo! Nossa, Henrique Oliveira Laurentino. Fala, galera do link do post. Esse cara aí foi muito rápido no gatilho agora, né? Mal consegui ver essas próximas. Nossa, nós recém falamos do link no post, ele já veio falando do link no post, né? Como esse cara é rápido. Mais um episódio excelente. Como o Ed falou, foi uma aula. Acredito que Deus não é justo ou injusto. Deus é justiça. Que possamos levar a justiça de Deus ao mundo. Muito bem, muito obrigado também pelo seu feedback, né? Eu sempre agradeço, né, todo mundo, porque é importante agradecer, né? Veja só, vamos ao próximo. É o Bruno Scarin. Bruno Scarin, lá do Pra Ler ou Pra Comer, podcast. Muito bom esse podcast, recomendo. Então, eu escrevo o seguinte: cara, que profundo. Que testemunho do Ivan. Nossa, realmente foi... Que sensibilidade para entender todo o propósito de Deus. Confiar e seguir em frente. Que a gente possa usar esse seu exemplo para termos mais força e convicção de que os propósitos de Deus para a nossa vida são, de fato, sempre melhores. Que Deus continue abençoando vocês, senhores. Muito bem, realmente o testemunho de Ivandro foi de emocionar, assim, né? Foi incrível. O pessoal comentou bastante sobre o testemunho, né? Até essa semana que a gente lançou isso aí, teve vários podcasts com testemunhos incríveis, né? Então vocês podem olhar por aí, né? Tem o Achando Graça lá, que falou sobre axé, né? Na verdade eles falaram sobre religiões afros, né? Por aí. Né? Link no post! Opa. Que o Ivandro participou também, deu lá. Alguns testemunhos, teve o testemunho do DVD Castilhos também lá, que o pessoal gostou também. Então, ouva aí. Vamos ao próximo! Opa, agora é ele, o Fernando Bonalume. Veja só, vamos lá, o que ele disse? Legal demais, estou feliz da vida em ver como tem uma moçada nova se esforçando em fazer diferença. Parabéns! Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback, Fernando, também. Aí, obrigado por estar passando aí, deixar o seu feedback, né? Todos os que deixaram. E temos um último feedback. Opa, o cara que sempre aparece aqui e tem o sobrenome da minha cidade. Nossa. Veja só, quem é? Ele, o incrível Lourival Gonçalves. O que ele disse? Gostei demais desse episódio, estou de parabéns. mas dessa vez ele não disse baixando, né? Dessa vez ele escutou e comentou depois, né? Uau. Lourival nos surpreendendo. Sempre nos surpreendendo, o Lourival Gonçalves. E o Lourival Gonçalves é o cara, né? Vamos dizer assim, vamos ser sinceros. Mas vamos lá, acabamos de ler todos os feedbacks. Tem que tomar um copo d'água agora, porque, né? Mas vamos lá, quero agradecer o pessoal dos ScabraCast, né? Nos indicaram o episódio 30, né? Sobre boas obras. Inclusive foi indicado no episódio 7.
Eles falaram... o último episódio aí que tá aí, né, tal, que foi lançado recentemente aí. Link no post, né? E temos uma indicação hoje também. Opa, uma indicação. Qual seria essa tua indicação? É o documentário Ministérios Fracassados. Pra quem não viu, veja. Ele fala lá sobre os ministérios, né, de algumas pessoas e que aos olhos do mundo são fracassados, né? Pra gente ver qual é a diferença da justiça de Deus, justiça do mundo. Também temos a questão do sucesso, né? Opa. Sucesso para Deus, sucesso para o mundo. Sucesso! Então, recomendo, assista o documentário Ministérios Fracassados, muito bom. E acho que por hoje é só, né? Opa, por hoje é só. Vamos dar um pausa pra tomar uma água, porque foram muitos comentários. Muitos feedbacks, infelizmente não podemos ler todos, apenas 100% nós lemos, né? Mas, então, por hoje é só. E é isso aí, até mais. Até mais, pessoal. Tudo de Deus.